Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o canal, para subscreverem. É fácil, é gratuito e é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Vamos falar, como habitualmente, da guerra na Ucrânia. Muitos dizem que este programa tem sido favorável à versão russa dos acontecimentos. Não é nada disso. Não somos favoráveis à Rússia. Já dissemos aqui repetidamente que consideramos Putin um ditador perigoso e a Rússia uma oligarquia. Isso não significa que também que os ucranianos, e particularmente o governo de Zelensky, esteja isento de culpas nesta guerra e seja também uma democracia. Não é. Já repetidamente disse que proibiu partidos que não lhe eram afetos, que ele é um representante de um oligarca. O seu primeiro governo teve como membros os funcionários desse oligarca. Portanto, entre Putin e Zelensky, venha o diabo e escolha. Embora um tenha poder e o outro não tenha. Um tem um grande poder das armas e o outro não tem. É a diferença entre eles, essencialmente. Posto isto, vamos agora abordar a situação da guerra. Também muitos se interrogam acerca das fontes de informação que obtenho para este programa. Quero dizer-lhes que, habitualmente, me socorro da Al Jazeera, que é, como sabemos, um órgão de informação isento, que procura a verdade, procura a isenção. Socorro-me de um outro meio de comunicação, um jornal de Hong Kong, chamado Asia Times, que, sendo relativamente favorável à China, neste caso concreto, tem mantido uma imparcialidade e uma preocupação de verdade muito grande. E, finalmente, o The Guardian. Também um jornal que, embora sendo favorável às posições ocidentais, é um jornal relativamente isento. Pois, posto isto, vamos fazer então o ponto da situação na Ucrânia e o grande jogo de sombras e de cinismo que está a ocorrer na Ucrânia. Nós vimos agora 3 chefes de Estado das principais potências económicas da União Europeia, a Alemanha, da França e da Itália, que se dirigiram a Kiev, estiveram com Zelensky e lhe prometeram todo o apoio, o envio de armas, envio de tudo e mais alguma coisa. E lhe prometeram também que seriam um candidato à adesão à União Europeia. É algo muito importante esta candidatura, a aceitação da Ucrânia como candidato à União Europeia. Claro que há aqui problemas que têm de ser equacionados, nomeadamente, primeiro, o facto de, para ser candidato à União Europeia, ou pelo menos para ser admitido na União Europeia, é necessário não estar em guerra e ter fronteiras estáveis, o que não sucede com a Ucrânia. Por outro lado, é preciso que haja uma democracia formal, que também não existe na Ucrânia. Finalmente, um combate sério à corrupção, que é algo que também não existe na Ucrânia. São 3 questões fundamentais que a Ucrânia não preenche para ser admitido como membro. Vamos a ver como é que as coisas vão decorrer e não tenho dúvidas que, efetivamente, como candidato à adesão à União Europeia,
pois a Ucrânia irá avançar. E isso significa ajudas de pré-adesão à União Europeia, como sucede a todos os candidatos que são admitidos como tal. Claro que a Turquia, que já há muitos anos que é candidato à União Europeia, ainda não foi admitido, pois vai-se interrogar as razões da preferência da Ucrânia, outros países também, mas, pelos vistos, a Ucrânia e a Moldávia estão aí à bica para serem admitidos como candidatos à adesão, o que implicará, obviamente, ajudas de pré-adesão. Posto isto, pois esses três presidentes, esses três líderes da União Europeia que foram a Kiev, eles foram só levar boas notícias para Zelensky? Foram só dizer-lhe que, sim senhores, ele vai ser recebido de braços abertos na União Europeia? Foram só dizer-lhe que vão continuar a enviar armas e ajuda económica? Não, não foram só dizer-lhe isso. Não é dito publicamente, mas aquilo que eles foram dizer foi nada mais, nada menos que serem porta-vozes dos Estados Unidos da América. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse recentemente o seguinte: a questão é que preço estamos dispostos a pagar pela paz? Que território estamos dispostos? Que independência? Que soberania? Que liberdade? Quanta democracia estamos dispostos a sacrificar pela paz? E isso é um dilema moral muito difícil. Estas foram as palavras de Stoltenberg, o secretário-geral da NATO. Por sua vez, o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, Colin Cole, disse isto no dia 14, no passado dia 14, terça-feira. Não vamos dizer aos ucranianos como negociar, o que negociar e quando negociar. Eles vão definir esses termos para si mesmos. Efetivamente, os Estados Unidos, eles não vão dizer diretamente à Ucrânia aquilo que devem negociar, como devem negociar, realmente que território a Ucrânia está disposta a ceder, que independência está disposta a ter. Não vão dizer isso. Pois os Estados Unidos enviaram os três representantes da União Europeia como seus mandatários para falar a Zelensky isso mesmo. Esta guerra não vai durar muito tempo. Os Estados Unidos perceberam que, primeiro, grande parte da ajuda que dão à Ucrânia, particularmente a ajuda militar, só uma pequena parte, cerca de um terço, é que chega às mãos dos ucranianos. Depois, a própria Ucrânia está a perceber que é completamente insustentável a continuação desta guerra por muito tempo. As estatísticas do próprio governo ucraniano dizem que morrem por dia entre 100 a 200 soldados ucranianos. Imaginemos um número intermédio, 150, de acordo com a versão da própria Ucrânia, a versão oficial. Imaginem o que é morrerem 150 soldados todos os dias da Ucrânia num exército que não chega a 250 mil soldados na sua totalidade, incluindo reservistas. Reparem que é um escoar de sangue incrível para as forças armadas ucranianas. Isto para já não falar da destruição total de grande parte das cidades ucranianas. Já vimos a destruição de Mariupol, agora de Severodonetsk, e está-se a seguir, está aí, de Mykolaiv, porque já começaram os bombardeamentos a Mykolaiv. A Ucrânia está a tentar resistir em Severodonetsk,
na fábrica Azote de produtos químicos, e essa fábrica Azote de produtos químicos, pois, tem civis dentro que servem como escudos às forças militares e, muito provavelmente, tem, inclusivamente, conselheiros militares de países europeus e americanos. Esta semana, pois, soube-se a notícia de que 2 veteranos dos Estados Unidos, Alexander Dweck, de 39 anos, e Andy Wynne, de 27, foram feitos prisioneiros pelas tropas russas. Eles eram conselheiros militares, eram combatentes e eles certamente que têm muitos segredos a dar aos russos. Certamente que isso está a preocupar imenso os Estados Unidos. Como está a preocupar a Inglaterra, que viu 2 dos seus militares também prisioneiros e agora condenados à morte, e não se sabe quantos mais terão sido aprisionados, militares e conselheiros militares das potências europeias e dos Estados Unidos, terão sido presos em Azovstal. Numa situação destas, começa a haver conflitos entre os Estados Unidos e a Ucrânia, com Biden a dizer que, afinal de contas, os ucranianos, Zelensky em particular, não os informaram corretamente das condições da guerra, quando na realidade foram os Estados Unidos que empurraram Zelensky para esta guerra, para escoarem as suas armas em excesso. Aliás, o Papa Francisco disse de uma maneira muito frontal que aqui não há santos. Aqui todos são pecadores. E essa é que é a verdade. Aqui todos são pecadores, todos são responsáveis por esta guerra, por este verdadeiro crime contra a humanidade, contra o povo ucraniano, que é a única vítima desta terrível guerra que está a destruir a Ucrânia. Pois a ida dos 3 representantes da União Europeia à Ucrânia serviu exatamente para isto, para pressionar Zelensky para ceder território em troca da paz. Vamos a ver o que é que isto vai suceder, porque Zelensky não vai conseguir durante muito tempo suportar esta guerra. E, inclusivamente, se persistir em não fazer negociações, na esperança de que venha mais armamento e que lhe permita defender-se de uma maneira mais eficaz do que tem conseguido até agora. Repare-se que até agora a Rússia tem utilizado, sobretudo, armamento que data ainda da Segunda Guerra Mundial, ainda não começou a utilizar o pouco armamento recente que começou a utilizar. Imaginamos o que será quando a Rússia começar a utilizar o armamento recente, muitíssimo mais eficaz do que o armamento que tem utilizado até agora. Será terrível para a Ucrânia, para o povo ucraniano. Esperamos que os Estados Unidos, a União Europeia e Zelensky, de uma vez por todas, se consciencializem que o povo ucraniano não mais deve ser imolado como cordeiro do sacrifício para interesse dos Estados Unidos da América. Porque é isso que se trata. É interesse do complexo militar industrial que pensava que ia ganhar esta guerra, que ia afundar a economia russa e, quase tanto como a economia russa, a economia americana está a afundar-se na inflação, numa diminuição da produção que no primeiro trimestre deste ano atingiu 1,9%, e, portanto, os Estados Unidos, isto para além da União Europeia, que está a sofrer imenso com esta guerra, estão a sofrer quase tanto como a Rússia. E é por isso que os Estados Unidos estão agora a virar-se para a paz. Até porque querem salvar um pouco a face, porque aproximam-se aí eleições e anuncia-se
uma derrota estrondosa do Partido Democrata que meteu a América, a Ucrânia e a Europa nesta terrível guerra. Posto isto, falamos do Brasil. Não só da baixeza moral, da indignidade moral do seu presidente, que, no fundo, está a justificar o crime e, mais, repare-se, a culpar aqueles que foram assassinados do seu próprio assassino. É algo absolutamente inacreditável aquilo que o indivíduo que está no Palácio do Planalto está a fazer. Depois de ter destruído completamente as possibilidades de proteção do índio por parte da FUNAI, o organismo que devia proteger o índio, depois de dizer que os índios não podem ser considerados como uma espécie de reserva em que ninguém pode tocar porque a Amazónia tem imensas riquezas e tem de ser exploradas. Isto é, depois de dizer que, sim senhor, garimpeiros avancem para a Amazónia, pescadores de pesca ilegal avancem para a Amazónia, traficantes de droga avancem para a Amazónia. No fundo, é isso que ele está a dizer. E é tudo isso que é a Amazónia. Uma terra sem lei, uma terra onde mandam os garimpeiros, onde mandam os pescadores da pesca ilegal, onde mandam os traficantes de droga, com o aval de Bolsonaro. É este o Brasil de Bolsonaro. Um indivíduo absolutamente execrável que agora vem dizer que, afinal de contas, até mandou a polícia descobrir quem assassinou. Na realidade, não fez nada, durante muito tempo não fez nada para descobrir os assassinos. Bem pelo contrário, procurou silenciar, e só porque não lhe foi possível silenciar este crime, porque havia um jornalista do The Guardian, o Don Phillips, que estava assassinado, só o facto de haver um jornalista denomeada de um jornal de referência internacional é que fez com que Bolsonaro avançasse com algumas forças para localizarem os corpos. Claro que não o fez de boa vontade. Foi pressionado pela opinião pública internacional. Porque já antes muitos tinham sido assassinados na Amazónia e ninguém descobriu quem foram os assassinos. Porque o governo de Bolsonaro não se preocupa em descobrir os assassinos de quem defende os povos da Amazónia, nomeadamente desse Bruno Pereira, que teve de pedir licença sem vencimento da FUNAI porque tinha ameaças de morte, porque era pressionado por todos os lados por defender os direitos dos povos indígenas. Pois esse Bolsonaro veio agora, pasme-se dizer, se o Don Phillips e o Bruno Pereira tivessem armas, eles não seriam assassinados. E pasme-se, veio dizer ainda que Cristo não tinha pistola, porque naquele tempo não havia. Porque se naquele tempo houvesse, Cristo tinha pistola. Não se percebe como é que há alguém que se diz cristão e que pode apoiar um indivíduo deste género. Como é óbvio, qualquer pessoa de bom senso percebe que mesmo que eles tivessem pistola, numa emboscada não tinham a mínima hipótese. Eles eram apanhados de surpresa e eram assassinados sem hipótese nenhumas de defesa. Ele sabe bem isso. Aquilo que ele pretende é defender o negócio das armas que paga a sua campanha eleitoral, que lhe paga a ele, que lhe paga aos filhos, que paga a corrupção do poder brasileiro. Repare-se, ele dizer que Cristo, que diz se baterem, derem uma palmada numa face, oferece a outra, que disse
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Cristo, esse Cristo dos Evangelhos, que não oferece margem para dúvidas, o Cristo do Sermão da Montanha, esse tem alguma coisa a ver com o uso de armas? A não ser através da boca desse repugnante Bolsonaro, que é algo que envergonha não só o Brasil, mas que envergonha a humanidade inteira. Esperamos que muito em breve o Brasil se liberte desse indivíduo que parece ter nascido de um cano de esgoto para tornar o Brasil mais sujo. E com este termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal, porque é muito importante para nós a subscrição do canal.